Ei, pessoal, eu sou o Wendel Rafael, aluno de jornalismo aqui da UNA Contagem, e esse é o Roteiro Livre, um programa onde eu, nessa primeira temporada, vou receber alguns convidados para a gente falar sobre assuntos interessantes da nossa vida, do dia a dia. Nas próximas temporadas, outros alunos estarão à frente do programa, estarão comandando, e o nosso programa tem o apoio e a coordenação do professor Gustavo Chay. Para a gente abrir a nossa temporada muito bem, vou receber aqui Rodrigo Luiz Freitas, que tem um currículo muito bom, muito grande. Ele já trabalhou em rádio, TV, assessoria, jornal impresso. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, e agora está na área da comunicação pública. Exatamente. Rodrigo, em nome do curso de jornalismo e em nome da UNA, o meu muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo. Obrigado a você, Wendel. Obrigado pelo convite, a toda a turma da UNA. É um prazer estar aqui. O Roteiro Livre é um nome muito interessante, inspirador, eu diria, porque eu acho que abre para a gente um leque muito legal de conversa. Então, eu estou, não é 100%, 120% à disposição para você perguntar o que você quiser. Cuidado. Pode perguntar. Cuidado com isso. Vocês vão ficar sabendo aqui que é só a galera que conversa comigo que sabe. O Rodrigo, ele é subsecretário de comunicação da Prefeitura de Contagem. Eu sou jornalista da Secretaria de Comunicação, então o Rodrigo é meu chefe. Então, aqui, ele dá esse tipo de liberdade é um pouco perigoso, hein? Não, você não vai ser demitido por causa da entrevista hoje, não. Fica tranquilo. Rodrigo, quem é o Rodrigo no dia a dia? O que você gosta de fazer? Você tem um menino, né, o Bernardo, de 4 anos. Quem que é o Rodrigo no dia a dia? Um cara simples, de hábitos simples, um cara que gosta de curtir família, que gosta de viajar, que gosta de cozinhar para a família e para os amigos. É uma coisa que eu curto muito fazer, que me dá muito prazer e serve também como um relax assim na hora que a coisa está mais tensa, né? É uma pessoa que busca hoje levar a vida com um pouco mais de leveza. O tempo ensina para a gente a ser mais leve, a levar as coisas com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de esportiva mesmo, eu diria isso. Então, hoje é alguém que gosta muito de se dividir entre a vida profissional e a vida pessoal. Eu amo a vida em família, para mim é fundamental. Eu não existo sem a família que eu tenho, sem receber as pessoas em casa, sem ter alegria por perto. Eu gosto da minha casa cheia de gente. Mas também não existe sem o meu trabalho, né? Porque eu considero que jornalismo e comunicação, Wendel, não é uma profissão pura e simplesmente, né? Jornalismo e comunicação é uma missão que a gente tem e é quase um sacerdócio assim que a gente exerce, né? Eu tiro, por exemplo, a minha esposa, contadora por formação. Hoje ela nem está atuando tão diretamente na área que ela resolveu empreender para ter um pouquinho mais de flexibilidade, mas ela, quando a gente começou a namorar, ela achava uma coisa muito engraçada. Eu costumava buscar ela no serviço na sexta-feira, às 6 horas da tarde, e ela esquecia do trabalho e só ia lembrar de trabalho na segunda-feira, às 8 da manhã. É uma área corporativa, é assim que funciona. E ela não entendia por que o tempo todo, na sexta, no sábado, no domingo, eu estava passando o olho nas notícias, no celular, vendo se na época eu trabalhava na rádio, se estava tudo certo com a equipe da rádio. E eu falava, olha, meu trabalho nesse aspecto é diferente, ele não se resume de 8 às 18, de 9 às 19, não. A vida da gente, ela é permeada pelo trabalho. É o slogan da Globo News, né? Nunca desliga. Nunca desliga, nunca é quase desliga. isso. É quase isso. E, Rodrigo, como que foi você ter uma bagagem, né? Um currículo, um portfólio, hoje em dia é portfólio, não é nem currículo mais. Da minha época era currículo. Um currículo. Como que foi quando você teve o start assim, para o jornalismo? Desde menino. Eu venho de uma família, Wendel, que gostava muito do rádio, né? Com meu pai eu aprendi o rádio esportivo, cruzeirense fanático, me tornei cruzeirense e aquela magia do futebol pelo rádio começou a mexer comigo, né? Então, eu tenho na minha lembrança, para você ter uma ideia, a primeira transmissão de futebol que eu acompanhei foi um jogo que o Cruzeiro foi campeão da Supercopa em 1991. O Cruzeiro ganhou de 3-0 do River. E o meu pai estava com a TV ligada e com o radinho colado no ouvido, e eu achei mágico aquela coisa da emoção do narrador. Era o Alberto Rodrigues, que até hoje está na ativa, né? Com 85 anos, está narrando futebol até hoje, e que foi o meu primeiro grande ídolo do rádio. Com a minha mãe, que também ouvia muito rádio,
eu aprendi a ouvir o jornalismo, os programas talk show e também um pouco de rádio musical, que ela variava um pouco mais. E aquilo o rádio causou um encanto muito grande em mim. Então, quando eu estava ali com 8 para 9 anos, aquilo mexeu comigo e eu botei na cabeça, eu quero trabalhar no rádio. Meu primeiro sonho era ser narrador esportivo, queria narrar os jogos do Cruzeiro, como cruzeirense que sou. Mas a vida profissional depois me levou para o jornalismo político com mais ênfase, mas isso começou muito cedo. E aí quando eu vou buscar na memória, eu vejo que a coisa da comunicação ela já me acompanhava desde muito menino. Eu tenho alguns flashes assim, e o meu pai lembra disso até hoje e comenta, ainda na escola, no ensino infantil, no jardim da infância, toda vez que tinha uma festa dos pais, festa das mães, a festa junina, quando algum aluno tinha que decorar um texto e ir lá para frente sem ter vergonha de ninguém e falar na frente de todos os pais, dos coleguinhas e tal, era sempre eu. Então, isso vem de muito tempo na realidade e eu acho que eu trouxe a comunicação comigo desde sempre, né? Depois eu fui descobrindo das coisas que eu gostava mais, de coisas que eu gostava menos, enfim, mas a comunicação eu acho que ela me acompanha, acho que talvez pela vida toda. Entendi. Então, quando o aluno, a mãe é chamada na escola, e aí o professor fala assim, seu filho é um ótimo aluno, mas conversa muito, pode ficar ligado para a comunicação? Não, eu era dentro da sala, eu sempre fui muito quietinho, assim. Eu era um aluno Caxias dentro da sala, né? Hoje a galera chama o quê? De nerd, CDF. Não, CDF era no meu tempo, hoje é nerd, né? É mais ou menos isso. Eu tô velho já, assim. Mas eu era um aluno prestava atenção nas aulas e tal, mas eu sempre fui aquele aluno de se comunicar e de usar a comunicação para liderança. Fui representante de turma da 5ª série até o 3º ano do ensino médio e eu acredito isso muito a capacidade de unir as pessoas em torno da palavra. Todo mundo e é uma coisa legal assim, que eu consigo notar isso até hoje, quando às vezes eu vou dar um treinamento, eu vou falar em público, dar uma palestra, eu parava para falar, as pessoas, aquilo tinha um impacto, as pessoas achavam que eu falava direitinho. E isso eu acho que impactou muito numa posição de liderança, entre aspas, dentro da escola, mesmo sendo aluno Caxias. Agora, não era aquele aluno que o professor estava explicando matéria e eu estava conversando o tempo todo. Eu sempre fui, a hierarquia, eu sempre respeitei muito a hierarquia do professor dentro de sala, e eram outros tempos também, né? A gente está falando aqui dos anos 90, começo dos anos 90, até ali o começo dos anos 2000. É diferente, mãe. Deu ruim, eu só conversava muito mesmo, não era porque eu era da comunicação. Você era desses, né? Não, eu respeitava também, mas eu falava bem. Falava bem. Até bem. Hoje, né? Eu falo pouco, não acha não? Só um pouquinho, né? Eu sei bem. Tô lascada aqui hoje. Rodrigo, e você falou, né, desde pequeno percebeu isso, mas trabalhou em rádio, estagiou, fez faculdade. Como que foi conciliar isso aí quando começou já a faculdade, o estágio? Você já comentou comigo uma vez. Como que foi para conciliar? Você teve um período que estagiava de noite, estudava no período ali, ficava muito corrido. Eu comecei muito cedo, né? No 3º período, Wendel, e eu busquei muito uma chance. E eu entrei na faculdade por conta do rádio. Então, eu costumo dizer que eu passei na porta de rádio por rádio de Belo Horizonte, não é exagero quando eu falo. Literalmente, dos 87.9 até o 108.1 na frequência do FM, do 530 até o 1700 e alguma coisa kHz, eu bati na porta de todas as rádios. E justamente na última, onde eu não tinha batido, porque eu não tinha coragem, que era a Rádio Itatiaia, uma das maiores rádios do Brasil, foi onde eu comecei, no 3º período da faculdade. E eu comecei, diferentemente da maioria dos jornalistas, eu comecei de uma forma diferente. Normalmente você começa no rádio trabalhando nos bastidores, né? Você trabalha na produção, você trabalha na apuração. Eu já comecei no microfone. Eu comecei como comentarista de um programa que até hoje está no ar, que é um dos programas mais longevos do Rádio Mineiro, que é o Rádio Vivo. E aí fiquei durante um tempo no Rádio Vivo. Eu trabalhava na área administrativa de uma loja de produtos fotográficos aqui em Contagem, que nem existe mais, a antiga BH Foto. Fiquei durante um tempo, ia na rádio 1, 2 vezes por semana, contava com uma ajudinha do chefe para me liberar, porque era durante o horário de trabalho. E aí fiquei beirando um ano nesse programa, e depois eu soube de uma oportunidade de estágio lá na Rádio Alvorada, né? E eu morava aqui na região da sede, em Contagem, morava atrás da prefeitura, não tinha carro, o deslocamento hoje ainda é muito ruim, mas naquela época também não era bom. Acordava muito cedo e dormia muito tarde, e fui para a Rádio Alvorada, e lá era um estágio às 7 da manhã.
Então, para estar no alto da Raja, saindo aqui da região da sede, para estar lá às 7 da manhã, eu precisava sair daqui da sede 5 horas de casa. Né? Pegava o ônibus de 5h10, 5h15, então acordava um pouquinho antes das 5. O motorista era meu conhecido, que o dia que eu não tinha chegado, ele ia andando devagarinho, me esperando, e eu corria, feito louco para poder pegar o ônibus, o antigo 1116. E assim eu fiquei durante um tempo, né? E era desse jeito, porque eu estagiava de manhã na Rádio Alvorada, pegava 7 até 1, saía da Alvorada a 1 da tarde, ia para a faculdade, ficava lá fazendo os meus trabalhos, o dia que não tinha muita coisa ia para a biblioteca ler alguma coisa, ficava lá conversando às vezes com alguns colegas, e à noite eu tinha aula, saía às 10h30 da noite da faculdade, pegava o metrô no Prado, depois pegava o ônibus no metrô do Eldorado, e chegava em casa às 11h30, 11h35 para poder jantar, tomar banho, cochilar e no outro dia começar tudo de novo antes das 5 da manhã. Mas ao mesmo tempo que foi sacrifício, e a gente quando começa faz muito desse sacrifício, a gente também tem energia, né? Eu tinha ali 19 para 20 anos, eu também tive muitas boas oportunidades, né? Eu comecei no microfone na Itatiaia, pintou uma oportunidade de um estágio na Rádio Alvorada, eu fui para lá e eu ia para produzir um programa de esporte. Só que com uma semana que eu estava lá na rádio, o repórter que cobria Cruzeiro e Atlético, ele fazia a cobertura dos dois times, ele perdeu a voz, ficou afônico. E aí, faltando 5 minutos para o programa de esporte começar, me jogaram dentro do estúdio e falaram, grava o boletim. Você tem o texto do Flavinho, que é o repórter, que hoje é um servidor concursado da Assembleia, grava, se ficar bom nós vamos mandar para o ar. E eu tremia, né? O papel de gravação lá, o texto balançava na minha mão, mas deu certo. O pessoal gostou e daí em diante eu nunca mais saí do ar. Eu fiquei uma semana trabalhando nos bastidores, mas aí eles me deram a oportunidade de gravar, e a Itatiaia acabou se atentando para isso e me chamou de volta. E ainda como estudante, eu estava na época no 4º ou 5º período da faculdade, me chamaram para poder ir para lá, assumir a vaga de repórter da noite. E assumi, eu pegava na rádio às 6 horas da tarde, aí precisei mudar o horário da faculdade, passei a faculdade para amanhã, e em tese ia até às 11. Mas eu era o último repórter da rádio, a rádio não tinha repórter de madrugada. Então, às vezes, eu estava lá tranquilão, 5 para as 11, encerrando o plantão, esperando só para entrar ao vivo no noticiário das 11 da noite, que é o repórter Itatiaia, que até hoje entra no ar nesse horário, né? E acontecia alguma coisa, um acidente grave, um homicídio, uma chacina, vida de repórter de polícia. Acontecia, eu me preparava, ia para a rua, fazia matéria, ficava até 2, 3 da manhã na rádio finalizando a matéria, sempre muito chato, cuidadoso para fechar a matéria. E aí chegava em casa 3 horas da manhã para no outro dia às 7, 7h15 estar na faculdade. E foi assim durante um tempo, né? Eu lembro, e eu nunca vou esquecer disso, a minha mãe que não está mais entre nós, quando eu entreguei a minha monografia, ela chorou, porque os últimos 4 meses de faculdade eu estava dobrando na rádio e fazendo a monografia. Então, eu acordava às 7, 7h15, um pouco antes para estar... Aí eu já tinha carro, a vida estava melhor. Acordava um pouco antes, estava às 7, 7h15 na faculdade. Saía da faculdade às 11, ia para a rádio, pegava na rádio à 1 e até à meia-noite, se tudo estivesse tranquilo, chegava em casa e ia fazer a monografia. Então eu estava dormindo 2 a 3 horas por noite nesse período. Foram uns 4 meses assim, e eu consegui uma nota muito boa na monografia. Eu fechei a monografia com 100 pontos e quando eu cheguei e entreguei para minha mãe desabou de choro porque ela lembrou do sacrifício todo. Eu estou até me alongando, Wendel, mas eu estou falando isso para dizer que, assim, às vezes a gente fica muito exausto, né, muito cansado com essa rotina louca, com essa correria, enfim, você não tem tempo para mais nada, você entra num piloto automático, num espiral maluco para poder dar conta de tudo, mas vale a pena. No meu caso, eu posso dizer que valeu muito a pena, porque eu estou aqui hoje conversando com você e nós estamos falando aqui de que eu me formei para cá, de 2007 para cá, já são 16, 17 anos de formado, né? E tudo que eu tenho, eu devo ao jornalismo. Tudo, absolutamente. O que eu consegui conquistar na minha vida, eu devo ao jornalismo. Então, eu não posso ser ingrato, apesar de ter passado poucas e boas para formar. Mas, se ganhasse na Mega Sena, largava tudo para praia, né? Não. Não? Não. Eu amo praia, mas eu não conseguiria. Não, é nem para montar uma rádio lá? Não, talvez eu montasse uma rádio na praia, mas não para falar assim, parei de trabalhar. Talvez hoje, se eu ganhasse na Mega Sena, do alto dos meus quase 40 anos, eu pensaria nessa hipótese. Mas naquela época, não. Eu tinha uma vontade tão grande, mas tão maluca, cara, de fazer a coisa acontecer,
que podia ganhar na Mega Sena, que eu ia arrumar um jeito de trabalhar. Talvez eu ia ser patrão desde sempre. Talvez fosse isso. Mas jamais passou pela minha cabeça, não, eu vou parar. Não, de jeito nenhum. E não pense em parar. Não, tá certo, tá novo. 40 anos é novo. 40, porque ele falou, tá? É quase, 39, 40 ano que vem, 2025. E aí passou esse período da faculdade, teve várias outras coisas, teve rádio, assembleia e o tempo. Aí conta pra gente aí dentro desse período como que foi, porque quando você estava na assembleia, você estava na rádio ainda. Também fazia rádio. E passou por TV nesses 17 anos. Web TV. Quando a Web TV do Tempo ela era muito forte, eu tive na Web TV do Tempo. As primeiras coberturas eleitorais do Tempo em formato de audiovisual, eu estava lá. E é um orgulho que eu tenho. E depois ficou tudo misturado, né, Wendel? Sim. Ficou tudo misturado, porque hoje o rádio tem live, né? Acabou a era de apresentar jornal de pijama, como eu cheguei a fazer. Já me aconteceu, por uma necessidade de substituir um apresentador em cima da hora, chegar na rádio do jeito que eu estava dormindo. Então eu fiz um pouquinho de tudo. Eu me formei na Itatiaia, eu estava na Itatiaia trabalhando. Eu me formei, eu já apresentava jornal dentro da rádio, era apresentador folguista do Jornal da Itatiaia, que é o maior jornal do rádio mineiro. Mas eu queria aprender outras formas de fazer jornalismo. Muito grato à Itatiaia, uma presença na minha vida profissional muito grande, somando todas as vezes que eu estive na Itatiaia como repórter, apresentador, editor ou comentarista, eu fiquei 10 anos na rádio. Até hoje eu tenho uma relação muito próxima com a turma lá. Mas eu queria aprender outras formas de fazer jornalismo. Então aí depois eu vivi outras experiências na Rádio CBN, na Rádio Band News FM, onde eu comecei a exercer a função de gestão, né, como chefe de reportagem, no Jornal O Tempo, que era um outro mundo para o cara que era do rádio a vida inteira, né? Cai numa redação de jornal para você escrever uma página de jornal, e foi uma experiência maravilhosa que eu vivi como repórter, como editor adjunto, como repórter especial, que eu fui durante um período também. Em especial quando fui repórter especial, que é uma coisa assim que eu guardo na minha vida as matérias que eu fiz. Então eu aprendi outras formas, né, de fazer jornalismo. Fazer jornalístico, a base dele é sempre a mesma, mas tem algumas nuances ali de uma redação para outra. Tem algumas coisas que você agrega quando você vai de um lugar para o outro, e era isso que eu queria. Eu não queria ficar ali bitolado a uma só maneira de construir a notícia. Sobretudo porque a Itatiaia era muito tradicional, era tudo muito ali, era aquilo pronto. Sim. E acabou, né? Então eu acabei dando uma rodada boa quando eu estive no Jornal O Tempo como repórter, como editor adjunto, como repórter especial. Não parei de fazer rádio porque eu continuava integrando lá o Rádio Vivo na Itatiaia, né, do programa do falecido Zé Lindo Souza Barros. E aí depois, foi a última experiência antes de ir para a Prefeitura de Contagem, foi quando eu fui ajudar a criar a Rádio Super, que hoje é FM O Tempo, ela mudou de nome. E aí foi uma experiência muito louca na minha vida, porque o cara que foi do rádio a vida toda, eu tinha dado um tempo em redação, fui assessorar a então deputada Marília Campos, hoje nossa prefeita com quem eu trabalho de novo, né? Acabei saindo do gabinete, foram 2 anos muito ricos trabalhando com ela na Assembleia, sem parar de fazer rádio, quando estava lá também, participando de programa na Itatiaia, mas eu fui convidado para ajudar a criar a Super. E aí foi uma maluquice, porque aquele cara que foi do rádio a vida toda, como apresentador, repórter, editor, noticiarista, etc., de repente eu caí lá dentro para poder construir a plástica da rádio, para poder escolher as trilhas que iam entrar no ar, para poder montar a grade comercial e fazer até uma previsão de faturamento da rádio. Eu nunca pensei que eu fosse fazer uma conta dessa, para imaginar quanto a rádio poderia faturar no fim de uma semana, de um mês e de um ano. Escrevendo as vinhetas faladas de abertura dos programas, que era uma rádio muito talk quando ela estreou. Então, foi um trabalho assim maluco, mas é um trabalho do qual eu me orgulho muito. Ainda hoje eu me encontrei com o meu chefe nessa época, tive a oportunidade de almoçar com ele, e a gente relembrou, né, alguns desses momentos em que a gente se dedicou assim loucamente. Para você ter uma ideia do nível de dedicação, as primeiras 3 semanas da Rádio Super no ar, a gente estava ainda formando equipe, né, e estruturando a rádio. Então eu trabalhava em todas as pontas ali que precisava. Eu trabalhei de 5 da manhã à meia-noite, todos os dias, durante 3 semanas. E eu já estava com mais de 30, né? Eu já não era um menino lá de trás com aquela energia. Mas eu falo que a gente tem, e a palavra é essa, a gente tem um tesão pela profissão, e isso meio que move a gente. Sim. Freitas, a sua carreira,
o seu currículo teve mudanças, Teve. né? Nós estamos vendo hoje muitos jornalistas que estão saindo dos jornais, das redações, que era o jornalismo, vamos dizer, o jornalismo padrão de notícia, estão indo para o entretenimento, estão indo para o marketing, para as redes sociais. E a sua mudança foi diferente, você saiu do rádio, que você passou a maior parte da sua carreira, e saiu literalmente agora para ir para a assessoria pública, como secretário adjunto de comunicação. Como que foi esse convite? Já era um convite que vinha há um tempo e você vinha negando? Como que foi? Você quer saber bastidor, né? Como que é essa conversa ali? A minha relação com a Marília, ela é próxima, já tem 16 anos, né? Eu conheço a Marília, primeiro como prefeita da minha cidade, porque eu morei a minha vida quase toda, hoje eu moro em BH, por uma necessidade, né? Porque eu tenho rede de apoio para ajudar a olhar o filho em Belo Horizonte, os parentes da minha esposa moram na região da Pampulha, eu fui para lá por causa disso, mas a vida toda, quase, eu tive em Contagem. Então, eu conheci a Marília primeiro como prefeita da minha cidade. Ela era prefeita, eu sempre um cidadão que gostava de acompanhar a política, eu sabia quem era ela. Depois, eu me aproximei dela na eleição de 2008, quando eu cobri a reeleição dela no segundo turno pela Rádio Itatiaia. Então, eu fui escalado pela Itatiaia para ser o setorista daquela campanha de segundo turno, e eu vim aqui em Contagem todos os dias conversar com ela e com a Ademir Lucas, que era quem estava disputando com ela aquele segundo turno. E a minha identificação com ela foi uma coisa natural. Eu me dava bem com a Ademir também, me tratava bem e tal, mas com a Marília foi uma coisa diferente. Não me impedia em nada de fazer o meu trabalho como repórter, mas tinha ali uma empatia de um com o outro. Então ela virou minha fonte. Quando eu migrei de vez para o jornalismo político, ela me dava informação em primeira mão. O maior furo da minha carreira até hoje, que eu antecipei uma informação no plano nacional, no jornal O Tempo, eu não vou falar qual porque senão eu vou entregar a Marília, foi ela quem me deu. Eu fui à prefeitura fazer uma matéria que estava falando de eleição municipal, ela me entregou um furo nacional que fez a imprensa nacional correr atrás da notícia. Então a gente tinha essa relação de proximidade, repórter-fonte, e ela era prefeita da minha cidade, né? Sim. E aí, quando eu saí do jornal O Tempo no fim de 2014, eu estava a fim de dar um tempo em redação, falei, eu estou precisando fazer assessoria para ver como é que funciona o outro lado do balcão. E eu falei com ela, mandei uma mensagem, falei, tô disponível e tal, se você souber de alguma coisa. E ela falou, vem cá na Assembleia que eu estou precisando de um assessor de imprensa. Ela me convidou, eu fiquei lá os 2 anos. Bom, fiquei lá, fui para a rádio, ajudei a criar, fiquei 6 anos na rádio. E depois, quando eu saí da rádio, ela me convidou para trabalhar com ela novamente. Quando ela venceu a eleição de 2020, ela me chamou também para trabalhar. Ela me convidou inicialmente para a superintendência de jornalismo da prefeitura, função que hoje é exercida lá pela Cris. Eu recusei porque eu estava bem na rádio, achava que não era o momento. O projeto estava em maturação ainda, agradeci, mas eu nunca perdi essa proximidade e o carinho também com ela, né? Então, quando eu saí da rádio no fim de 2022, foi uma coisa automática, né? Ela foi, antes até de eu falar com ela que tinha saído da rádio, ela ficou sabendo. Ela e o Paiva, que é o nosso secretário, que é o nosso chefão na Secretaria de Comunicação, e aí ela já falou com o Paiva, falou, olha, esse é o adjunto que você está precisando, tá aí. O Paiva, opa, eu não estava sabendo, não tinha dado tempo de mandar uma mensagem para eles me convidaram. Eu tinha outras possibilidades, governo de Minas, FAENG, FIENG, sondagem da Rede Minas, da Itatiaia. Eu fiquei até muito feliz por ter sido tão lembrado pelo mercado, mas quando eu vi a Marília e o Paiva, eu falei, para vocês não tem como falar não, podem contar comigo. E hoje, já tem 2 anos. Quase 2 anos, né? Hoje, se você pudesse, assim, você teria vindo no início? Você acha que foi no momento certo? Como que foi? Foi no momento que tinha que ser. 2020, quando a Marília venceu, o projeto da rádio estava muito recente. Eu tinha acabado de receber uma promoção. Então, também seria desleal com a empresa onde eu estava. Eu levo isso muito em consideração, sabe? Seria desleal se eu fizesse isso com a empresa lá. Por mais que tivesse essa relação de carinho com a Marília, com o Paiva, eu não poderia fazer isso, mas eu acho que foi no momento mais correto, porque eu também estava mais maduro como profissional, né? Assumir o desafio de Contagem, como uma secretaria de comunicação, que a gente tem
ela é secretaria para ela ter autonomia orçamentária, financeira, né, administrativa, de gestão. Isso veio no momento em que eu já estava também mais maduro como gestor, né? Eu atuo como gestor desde muito novo, eu estava com 25 anos quando veio a primeira experiência. Depois teve alguns hiatos e tal, mas eu comecei na gestão muito cedo. Mas o desafio de Contagem, pelo que envolve uma prefeitura do porte de Contagem, pela quantidade de pessoas que eu falo, não que eu gerencie, mas que eu cuido, porque a gente acaba cuidando, né? Ou pelo menos tenta cuidar um pouco mais das pessoas, um desafio desse tamanho precisava de um Rodrigo mais maduro. E o Rodrigo estava mais maduro no fim de 2022, quando ele saiu da rádio, e quando já era um planejamento meu de 2023 sair da rádio. O ciclo lá já tinha se encerrado, e eu já tinha até conversado com a direção, que eu já estava me sentindo meio fora do lugar, assim. Jamais deixei de fazer bem feito, mas já sentindo que não estava rolando como rolava antes. Então veio, eu acho que na hora que tinha que vir. Hoje eu me sinto muito mais pronto, assim, do que talvez se tivesse sido o convite lá de 2020, quando ela ganhou a eleição. Entendi. E aí, você falou, né, nós conversamos, e uma das suas falas foi que hoje o jornalismo está muito integrado. Essa é uma das dificuldades na gestão pública, na comunicação pública, fazer essa integração? Sem dúvida. É porque a gestão pública, Wendel, não deveria ser assim, mas ela acaba sendo. Ela caminha mais lentamente do que as coisas na iniciativa privada. Para você comprar um equipamento, né, hoje você observa esse estúdio aqui. Né, eu sou de uma era que um estúdio, a câmera era gigantesca, os microfones. No meu começo na Rádio Itatiaia, eu usava um gravador de fita cassete, que eu acho que vocês, essa meninada aqui, nem conhece fita cassete. O Murilo tá me rindo quando eu falei de fita cassete, a Dani, o Guilherme, né? Mas era um gravador gigantesco que ele pesava, da marca Marantz. Talvez o Tchai conheça esse gravador aí, né, o professor? Que você colocava ele do lado, era como se fosse uma bolsinha e ele era extremamente pesado. Né? As coisas não eram integradas. Agora hoje você vê, as câmeras são todas pequenininhas, o microfone é Bluetooth, tudo está muito integrado. Na empresa privada, você consegue se adaptar à modernidade com muito mais facilidade. Né? A gente criou a Rádio Super, por exemplo, que hoje é FM o Tempo, já num conceito de rádio digital. A rádio foi gestada para ter live. E não era o câmera controlando, não. Com o joystick, o cara lá na ilha controlava tudo. 1 para 3 câmeras dentro do estúdio. Né? Houve um tempo que você precisava ter um cinegrafista para cada câmera. Então, na empresa privada é mais rápido e mais fácil. No setor público, a burocracia trabalha contra, né, atrapalha. A mesma burocracia que evita a corrupção é a mesma que te torna mais lento para fazer as coisas. E há uma resistência maior das pessoas também. Estou dizendo que eu sou a favor da integração desvairada, enlouquecida, integrando tudo de qualquer jeito? Não. Eu acho que essa integração ela tem que ocorrer de uma maneira serena, tranquila, porque em redações onde eu trabalhei, tentaram fazer essa integração de qualquer jeito, também não deu certo. Mas é um caminho inevitável. Né? A gente também não pode se fechar para a modernidade. Eu, quando comecei no jornalismo, em 2005, a gente recebia carta na redação. O ouvinte esperava até meia-noite para entrar na internet e mandar um e-mail para o apresentador. Era o Orkut, que eles escrafunchavam o Orkut para poder achar o repórter, o apresentador preferido. Hoje não. Hoje, eu estava na rádio até outro dia mesmo, com o ouvinte me ajudando a fazer o programa, todo dia de manhã. O ouvinte estava no trânsito, preso, ele já mandava, Rodrigo, eu estou preso no congestionamento e tal, mandava para o repórter do trânsito, ele confirmava, a gente informava e dava o crédito. Então, tudo é muito ágil, tudo é muito integrado e a comunicação vai nesse mesmo sentido e nesse mesmo caminho. Mas no setor público é mais difícil. A gente já está conseguindo avançar em Contagem. A gente já conseguiu organizar mais as coisas dentro da SECOM. E esse era um grande desafio que a gente tinha e que desde o princípio eu falei isso com Marília e com o próprio Paiva. A gente precisava criar um pouco mais de fluxos, de métodos, de processos. Está do jeito que eu gostaria? Longe, muito longe. Mas a gente já conseguiu melhorar? Já. A gente já conseguiu um pouco mais de equipamentos? Porque para você licitar para comprar uma câmera como essa que está nos filmando aqui, cara, é uma loucura. É uma maluquice para você fazer uma licitação. São 6 meses para comprar uma câmera, muitas vezes, né? Mas a gente já conseguiu melhorar, a gente já conseguiu aumentar a equipe de redes sociais, a gente já conseguiu aumentar a equipe de audiovisual, né? A gente já conseguiu dar para a comunicação uma cara um pouco mais moderna do que o que ela tinha anteriormente.
Então, a gente vai agora nos próximos 4 anos, se eu continuar subsecretário, ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais. Tem alguns projetos que estão na minha mente, que alguns eu já discuti com a Marília, com o Paiva, outros ainda não, mas tem muita coisa para a gente fazer. E eu falo que ao fim da minha estadia na prefeitura, seja ela de 2 anos, se eu não continuar subsecretário, seja ela de 4 ou de 6 anos, se eu ficar subsecretário até o fim do governo, eu quero deixar algum legado. E se eu deixar um legado de organização, de qualidade no atendimento à imprensa, que é uma coisa que a gente já conseguiu avançar também e que muito me preocupa, e se eu conseguir também trabalhar para fazer a comunicação se modernizar e se integrar um pouco mais, vai ter valido a pena o meu período em Contagem. Olha, como servidor, eu posso falar que um legado você vai deixar, tá? Tô saindo de lá, tô saindo não, misericórdia. Você tá saindo não, você continua. Hoje eu vou formar e assim, o profissional que eu sou, lógico, a instituição, os professores têm uma parte disso, mas o que eu vivi ali dentro, o que eu aprendi, é muito pela equipe, pela gestão que é feita ali, né? É isso, porque também eu estou no fim do curso, tá fim de ano, eu fico meio emotiva, daqui a pouco eu choro. Não chora não. Rodrigo, o maior desafio hoje é a gestão de pessoas? Sim. Sim. Mas a gente é tão tranquilo, não estou entendendo. Na comunicação, pessoas tranquilas, serenas, todo né? mundo de boa. Ninguém tem personalidade forte, né? Não. A começar por mim, inclusive. Não. Ô, Wendel, é assim, mas não é um privilégio só da gente na prefeitura, não. Na iniciativa privada, a gestão de pessoas, talvez ela não seja tão complexa como no setor público, mas também é difícil. A gente está vivendo uma geração diferente, de valores um pouco diferentes, de conceitos um pouco diferentes. Muito bom, por um lado, porque deu para vocês que são mais jovens uma capacidade de questionamento, uma capacidade de tentar se impor que a minha geração não teve. A minha geração não conseguia, às vezes, chegar para um chefe e falar assim, não concordo, você está errado. E eu acho ótimo quando alguém fala isso comigo. Mas, por outro lado, essa geração perdeu um pouco o timing do respeito e achou que ela é o centro das atenções o tempo todo. Então, o ideal é um meio de caminho, que você não tenha nem essa relação distanciada com seu chefe, e eu tento ser um gestor que não estou distanciado, por mais que às vezes tudo jogue contra, eu ainda tento estar mais próximo da galera e tal, mas não é sempre que eu consigo, nem sempre que eu posso. Mas, ao mesmo tempo, que você mantenha também um nível de respeito e que você não fique sendo reativo o tempo todo. Porque muitas vezes o que eu vejo é isso, as pessoas são reativas o tempo todo. Você já chega para elas e ela já te olha quando você chama, fulano, vem cá. A pessoa já te olha com dá aquela entortada na boca, que você sabe que ela está ali meio pé da vida. Sabe-se lá por quê. Então, eu acho que talvez as próximas gerações que vão chegar, elas vão aí achar um equilíbrio. Não pode ser tudo permitido, mas também não pode ser tudo negado. Eu sou muito fã do equilíbrio, do bom senso, da saída do meio. Vamos chamar de em cima do muro. Às vezes sim, às vezes ficar em cima do muro, porque a razão ela é sábia porque ela mora em várias casas. Ela tem várias residências. Então a razão tem um pouco de razão com você, tem um pouco de razão comigo, tem um pouco de razão de todo mundo aqui que está no bastidor fazendo essa entrevista acontecer. E é isso que eu penso. Então a gestão de pessoas hoje ela está complexa, porque você lidar com pessoas nunca foi fácil. Na comunicação, um pouco mais difícil, porque todo mundo tem personalidade forte, todos nós somos vaidosos. E é mentira falar que não, porque se a gente não fosse vaidoso, a gente nunca teria feito comunicação, principalmente jornalismo e publicidade. O RP ainda é menos vaidoso um pouco do que a gente que é jornalista ou publicitário. Mas é um desafio gostoso. É um desafio legal quando eu olho assim para trás, depois de 2 anos, e falo, poxa, a gente já conseguiu melhorar muita coisa. É legal quando a gente olha e vê o crescimento das pessoas. E aqui eu tenho você, que está na prefeitura, e tenho outras pessoas que estão nos bastidores aqui, que estão na prefeitura também, que cresceram com a gente. E muito me preocupa e muito me estimula ao mesmo tempo poder atuar para construir talentos. Eu sempre gostei de lidar com gente mais jovem, eu sempre gostei de ir em faculdade, conversar, porque isso, primeiro, vocês me dão uma arejada.
sabe? Eu saio daqui hoje, quando eu converso com essa turma e tal, eu saio outro, sabe? Assim, é outro Rodrigo, diferente às vezes do que chegou aqui depois de um dia pesado, maçante e tal. Então, eu gosto disso e eu gosto dessa coisa de construir talentos. Eu gosto de ser incomodado quando uma empresa concorrente, agora uma prefeitura concorrente, um governo do estado, chama um profissional meu, porque significa que eu estou formando mão de obra. E essa é uma preocupação que eu tenho. É uma coisa que lá na Super eu consegui construir. Eu perdi mais da metade da minha equipe para Itatiaia quando a rádio mudou de dono e o dinheiro chegou. E aí eu olhei e falei, meu Deus, estão tirando a minha equipe. Porque a gente não conseguia ser competitivo, mas ao mesmo tempo isso estava acontecendo porque a gente tinha formado talento, era lá uma equipe tão jovem quanto às vezes a equipe que eu tenho na prefeitura. Então isso me estimula. Enquanto eu conseguir formar talento, criar gente talentosa, enquanto as pessoas puderem se sobressair no ambiente onde eu estou ali cuidando da gestão, eu vou estar satisfeito. Freitas, um último assunto, nós falamos do seu currículo, portfólio, né? Agora é chique, portfólio. Falamos do seu portfólio, rádio, assessoria, TV web. E muita gente, quando faz o jornalismo visando a televisão, o pessoal até brinca, né? Quando vou te ver no Jornal Nacional, quem está fazendo você jornalismo vai estar na Globo, e nunca ouviu essa pergunta, todo mundo. Recomece o seu curso. Isso não vem de hoje. O jornalismo na TV, ele nunca foi o seu foco ou é porque ele é mais difícil de entrar? O que é? Por que você não se aventurou? Não fui para valer para a TV, né? Eu cheguei até a fazer teste, deu certo, na TV Alterosa em 2008, só que o programa que estava entrando no ar, que seria o programa para o qual eu trabalharia, na última hora ele foi cancelado, o projeto naufragou, e eu não fui para Alterosa. Mas eu acho que eu nunca fiz TV ainda, porque eu nunca procurei para valer TV. Eu nunca bati assim, falei, eu quero uma oportunidade em TV. Eu acho legal? Demais. Admiro? Demais. Mas eu não sei se eu também daria certo em TV. Talvez não no formato enlatado de um telejornal. Aquela coisa do âncora padrão. Boa noite. Não. Agora, talvez como um apresentador que consiga conversar um pouco mais, um entrevistador. Eu sempre gostei muito de entrevistar, bate-papo, tipo, se deixar eu falo com você aqui até amanhã. Eu gosto. Eu também. Mas eu nunca procurei, assim, verdadeiramente. O rádio sempre acabou sendo o foco. Talvez ainda vá acontecer. Eu não planejo, não trabalho para construir isso hoje. Mas se vier um dia, né? Todo ciclo se encerra, um dia o meu ciclo na prefeitura vai se encerrar, sobretudo na função em que eu me encontro hoje. E se vier uma oportunidade, ela vai ser analisada com carinho. Mas não sei se, talvez já com a idade que eu tô hoje, começar na TV e já começar como um apresentador e tal, seria o caminho, né? Normalmente quem começa na TV começa como repórter e vai crescendo ali aos poucos, não sei. Talvez seja uma possibilidade. Eu nunca tô fechado, eu acho que a gente nunca pode falar que dessa água eu não beberei. Freitas, a gente vai se encerrar para o final. Com todo mundo eu fiz um bate-bola, rapidão. Eu já fiz isso com os entrevistados, agora é a minha vez de passar por isso, né? Então, era o terror do meu programa. Você já foi da rádio, então você sabe... Chamava Hora do Bate-Pronto. Isso, você sabe. Então, vamos lá. Um filme... Central do Brasil. Ele já quebrou no filme, porque não dá nem para brincar no filme. Não dá nem para fazer, né, um filme bom, porque esse é muito bom realmente. Um sonho. Ver meu filho crescer com saúde. Bem, um sonho realizado. O jornalismo. O jornalismo. O que não pode faltar no seu dia para ele ser... Informação. Um projeto que você ainda pretende tirar do papel? Um projeto? Eu pretendo virar consultor de comunicação no futuro. Já tem uns anos que eu faço isso, mas de maneira bem diluída. No futuro, eu acho que a minha vida profissional e pessoal vai passar por aí. Entendi. Uma piada.
Agora você conta pra gente uma piada. Nossa. Com imitação, porque ele é muito bom com imitação, gente. Vocês não têm noção do que é isso aqui Uma de vez em piada. quando. Nossa, agora você me pegou, porque eu não sou um bom contador de piadas. Tinha que ter, Mas gente. eu não sou um bom contador, mas imitação eu até posso fazer. Mas a piada não é o meu forte. Você conhece a piada do não? Não. Nem eu. Então, pra gente encerrar, mais uma vez, meu muito obrigado. E aí, eu deixo a câmera aberta para você imitar alguém encerrando esse programa aqui pra gente. Gente, que coisa. Ó, Eu vou pagar cuidado. esse mico. Cuidado com quem você vai imitar. Tem que tomar muito cuidado, porque senão isso pode Pelo gerar amor processo. de Deus. A minha câmera é essa da Dani aqui? Muito bem. Eu vou encerrar como Marília Gabriela, já que a gente está falando aqui de um programa de entrevistas, uma coisa que ela faz muitíssimo bem. Eu gostaria de agradecer, meu caro Wendel, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. A todo o time que está aqui, eu estou muito feliz e realmente realizado de conversar com vocês hoje. Freitas, Que muito obrigada. Foi bom, foi bom. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. E você que assistiu até o final, muito obrigado pela companhia. E até o próximo. Um beijo, um sorriso. Valeu, tchau, tchau. Valeu demais. Obrigado.